Na criação de pintinhos, tem um termo que eu uso muito, que eu criei, que é ciclo da morte, ciclo da vida. E eu queria bater um papo com você sobre isso hoje. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do Sítio Sancaipe. Se você nunca me viu na vida, segue aí o canal, curte o vídeo, presta atenção no vídeo até o final. Esses vídeos de segunda-feira eu gosto de bater um papo, ser um pouco mais livre, sem edição, falando. Se tiver buraco eu caio, se tiver chovendo eu me molho. E a gente vai trocando umas ideias aqui. E é bom você usar os comentários aí para trocar ideia também. Então, eu gosto de usar dois termos. Inclusive eu vi em um dos comentários esse termo, a pessoa sem saber o que é. Eu já fiz aula na comunidade sobre isso, especificamente sobre isso. Fiz uma aula inteira sobre ciclo da vida e ciclo da morte. Eu vou fazer um resuminho geral aqui para você entender. Fase inicial, você precisa de climatização, né? Aquele conjunto ali de equipamentos, fonte de calor, campânula, cama de frango, círculo de proteção, jogo de lonas, termômetro, que é o que você vai fazer ali, a climatização dos animais. Porque o pintinho no início da vida, até 21 dias mais ou menos, mas muito mais grave ali, primeira, segunda semana, ele não consegue regular a temperatura do corpo, coisa que animais adultos conseguem. Então ele não suporta baixas temperaturas. Quando a gente fala baixa temperatura, abaixo de 25 graus ali, primeira semana já é baixa temperatura. Então os pintinhos na primeira semana precisam ali de 32 graus, precisa de 35 graus, primeira semana, primeiros 5 dias. E depois ir reduzindo a temperatura até sua temperatura ambiente. Isso é a ambientação e isso se faz com a climatização. Dito isso, quando você está ali com todo o equipamento funcionando, gerando calor para eles, tem o que eu chamo de ciclo da vida. Aquele calor que vai circulando ali dentro do círculo de proteção, que é o calor que desce com a fonte de calor, que esquenta a cama de frango, que vai para as laterais para se expandir, bate no círculo de proteção, sobe de volta, encontra a campânula, joga o calor para baixo de novo. Isso faz um ciclo que é o que eu chamo de ciclo da vida. Deixa todo aquele ambiente ali do círculo de proteção protegido, climatizado, com aquele clima que o pintinho precisa naquela época, naquele período. Então eu chamo isso de ciclo da vida. Quando os pintinhos estão ali se movimentando dentro daquela área, não tem problema nenhum, tá ótimo, taca o pau. O que eu chamo de ciclo da morte é quando esse processo não funciona. E o que é o ciclo da morte? Quando você vê pintinhos procurando muito ali a fonte de calor, às vezes você coloca uma lâmpada que não é adequada, não gera a temperatura certa, fica ali os pintinhos se apertando ali, um empurrando o outro, um empurrando o outro. O que é que acontece? Vai chegar o primeiro ali embaixo, vai chegar 8, 5, 6, 10, 20, e aquele primeiro que estava ali procurando aquele calor, aquele aperto, aquele amaranhado de pintinhos ali, faz um calor que é insuportável, né? Não é só o calor da lâmpada, o calor dos bichos se apertando um com o outro ali cria um calor insuportável. O que é que acontece? Aquele que está ali pelo meio, ele acaba ficando para baixo, né? Vai se abaixando, se abaixando, se abaixando, perdendo força, porque está cada um espremendo. Ele acaba por baixo saindo dali daquele processo para poder sair daquele calor insuportável. Quando ele sai, ele descobre que lá fora está um frio danado, porque por isso que ele estava atrás daquele calor. E aí o que é que ele faz? Ele tenta se amontoar novamente. Às vezes pula por cima do outro, ou às vezes é aquele que vai apertando por fora. E aí começa a ser empurrado para dentro, porque aquele do meio vai querer sair e fica ali, começa esse ciclo. Quando ele chega lá pelo meio de novo, ou perto do meio, o calor volta a ficar insuportável. Então ele tenta sair novamente, normalmente sai por baixo e sai. Isso é o que eu chamo de ciclo da morte, porque cada vez que ele faz isso, ele vai se cansando, vai se desidratando, fica muito ansioso, sobe a temperatura demais, baixa a imunidade. Em algum momento ele não vai conseguir, ou ele não vai conseguir entrar novamente, vai acabar ficando por fora mesmo, se acumulando pelos cantos. E aí acaba sendo o que a gente chama, meu pintinho morreu pisoteado. Na verdade ele ficou espremido em algum lugar, ou no meio ou no canto,
porque já estava debilitado, porque já estava desidratado, acaba caindo ali, né, sem forças. Os outros vão ficando por cima, e aí na verdade, e aí você pensa que ele morreu pisoteado pelos outros, mas na verdade ele morreu porque ele estava muito fraco, desidratado, caiu, e aí os outros acabaram ficando por cima dele. Ele não morreu pisoteado, ele morreu por causa da desidratação, da fraqueza, porque quando o animal fica aí correndo atrás só de calor, ele esquece de beber, esquece de comer, fica só correndo atrás de se esquentar, acaba perdendo força, desidratado, cai, os outros por cima acaba morrendo. Inclusive você encontra aí pintinhos todos molhados, inclusive. Tá um calor danado, não tá chovendo, não teve vazamento de nada e você encontra os pintinhos molhados. É exatamente por esse calor excessivo, transpira demais, desidrata, fica fraco, cai e os outros ficam por cima. E essa entrada e saída para a fonte de calor é o que eu chamo de ciclo da morte, ok? Espero que você tenha entendido. Eu explico isso com muito mais detalhe, etapa por etapa, dentro de uma aula lá da comunidade de criadores online, ok? Qualquer coisa, bota aí nos comentários #comunidade. A gente manda o link para você entrar no maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras, ok? Um grande abraço.